Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui vocês já podem ver por esse rosto bonito. Quem fala é o professor Jairo. E esse vídeo está destinado para as turmas do segundo ano. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre Revolução Francesa e Era Napoleônica. Nosso último assunto antes da pandemia. Na última atividade passada aqui no blog, eu pedi para que vocês fizessem a leitura do capítulo 2 do livro, que se refere à Revolução Francesa e Era Napoleônica. E agora, nesse vídeo, eu gostaria de explicar um pouco alguns dos elementos, tanto da Revolução Francesa como da Era Napoleônica. E mais do que isso, a gente vai pensar esse tema a partir de representações, tá? Então, antes de eu discutir sobre Revolução Francesa e sobre a Era Napoleônica, vamos saber o que é representações? Bom, o conceito de representação ele é variado, ele é polissêmico. Mas para aquilo que a gente vai debater e discutir nesse vídeo, entenda a representação como a ideia que nós fazemos sobre algo. Então, representar é o que eu penso sobre determinada coisa. A representação ela pode ser distinta dependendo das pessoas. Quando eu vejo, por exemplo, um livro pode representar para mim trabalho, pode representar para mim estudo, a representação, a imagem, a ideia que eu faço sobre o livro pode ser essa. Para outra pessoa, um livro pode significar um apoio para uma mesa, um apoio para uma cama. Hoje em dia não se faz mais isso, né? Eu acho que não. Mas antigamente era muito comum que quando a cama da gente quebrava, o lastro embaixo, se você não sabe o que é lastro, pode perguntar seu pai, seu avô, eles vão dizer o que é um lastro de uma cama. Era muito comum na minha infância, já fiz isso algumas vezes, a gente fazer pilhas de livro e colocar sob o lastro da cama para que ao deitar o colchão não afundasse e a gente afundasse junto com o colchão. Então, para muitas pessoas, um livro pode significar isso. Para quem é analfabeto, um livro ele significa um objeto inexplorado, porque a pessoa não sabe ler. Então, um livro ele pode representar coisas diferentes para pessoas diferentes. Vou dar um outro exemplo. Vamos falar em termos de futebol. Quando eu vejo o escudo do Bahia, Esporte Clube Bahia, para mim representa o quê? Paixão, amor, felicidade, muitas vezes sofrimento e angústia. Mas para mim, ver o escudo do Bahia, as cores, o uniforme, representa uma coisa positiva. Mas se você torce para outro time, você pode não ter nenhum tipo de sentimento diante do escudo do Bahia. E se você torce para o Vitória, o escudo do Bahia vai representar, em geral, coisa negativa para você, né? Vai ser algo do qual você tem raiva, um objeto para o qual você destina o seu desprezo, né? Sua raiva, sua fúria, enfim. Pode ser Bahia, Vitória, qualquer time. Estão conseguindo compreender a ideia de representação? Para fechar a discussão sobre representação, vamos pensar no presidente da República, né? Jair Bolsonaro, que é um dos principais temas que a gente tem discutido nesses últimos dias. Para muitas pessoas, Jair Bolsonaro representa a esperança de um país sem corrupção, representa um messias, alguém que está lutando contra o sistema, alguém que trabalha em favor do povo. Para outras pessoas, e eu me incluo nesse grupo das outras pessoas, Jair Bolsonaro representa apenas mais um oportunista, símbolo da velha política. E para além de oportunista e de velha política, representa alguém absolutamente incompetente, não tem preparo nenhum para estar no cargo que ocupa nesse momento. Isso é representação. Para cada pessoa, a representação ela pode ter um significado, um símbolo, uma função diferente. Por que Jair está falando disso? Porque quando nós falamos de Revolução Francesa e Era Napoleônica, se construiu de modo muito forte representações, ideias sobre esse evento. Se eu perguntar para vocês o que é revolução, muitos de vocês poderiam fazer para mim uma ideia positiva da palavra revolução. Revolução é mudar, é transformar, é mudar algo radicalmente para melhor. Essa ideia que nós temos de revolução, ela é oriunda da Revolução Francesa. Então, pós-Revolução Francesa, e depois da Revolução Francesa, várias revoluções políticas e econômicas aconteceram em volta da Europa. Pós-Revolução Francesa, nós vamos ter esse processo em que determinados símbolos, palavras, vão passar a ter um tipo de conotação que não tinham antes. Ou melhor, vão passar a ter um tipo de
idealização, representação que não possuíam anteriormente. A Revolução é um desses exemplos, tá? Mas vamos por partes. Entenderam o que eu quero dizer com representação? Então, hoje nós vamos discutir representações sobre a Era Napoleônica e sobre a Revolução Francesa. Mas antes da gente discutir as representações, eu vou fazer aqui um breve cronograma da França antes da Revolução. A França, durante o período chamado de Idade Moderna, portanto, o período anterior, o período do Iluminismo e anterior à Revolução, era um dos impérios mais poderosos, ricos e famosos da Europa. A França rivalizava muito com a Inglaterra nessa posição de hegemonia global. Só que a França era um país extremamente agrário. A economia da França dependia do que era produzido pelos camponeses. Ocorre que 20 anos antes da Revolução, que começa em 1789, portanto, na década de 60 do século XVIII, a França passa a ter períodos de grande estiagem e períodos de grande, como é que eu posso dizer? Períodos em que o clima ficou extremamente frio e não propício para a agricultura. Então, imagine que um país que depende muito da agricultura, um país que vende trigo para várias partes do mundo, trigo, batata, e um país que se tornou próspero a partir disso, passa agora a enfrentar problemas com as plantações. Isso fez com que o Estado francês perdesse, ano a ano, uma grande quantidade de seus recursos. E quando um país passa a perder recursos, um país entra em crise econômica. Só que a gente pode pensar em termos de país, mas a gente também pode pensar em termos da população. Se um país está em crise econômica, não é nenhum milagre supor que a população também passa por uma grave crise financeira. Então, no caso da França, você tinha um país em grave crise econômica e uma população igualmente sem recursos. E uma grande parte da população, principalmente a mais pobre, que além de recursos estava sem alimento e sem nenhum amparo da monarquia. Esse é o clima pré-revolução francesa. Um país falido em que grande parte da sua população está passando fome. Era essa a situação da França. Além disso, nós já vimos nas aulas anteriores sobre o Iluminismo e vimos que o Iluminismo ele foi responsável por criticar a monarquia absolutista, ou criticar a ideia de que o rei tinha um poder absoluto, supremo, que não podia ser questionado. Então, o Iluminismo vai corroendo, destruindo, pouco a pouco, a imagem que as pessoas tinham da monarquia. Então, imagine, uma teoria social faz com que a ideia que eu faço do meu governante seja desfeita, ou seja, diminuída. E uma crise econômica faz com que eu deseje amparo do meu governante e não tenha, porque o Estado não tem recursos. Esse foi o clima pré-Revolução Francesa e o clima que vai causar instabilidade, principalmente entre as classes mais pobres da França. Só que a França não era formada apenas de pobres. Podemos destacar um grupo que começou a enriquecer, que vivia nas cidades e que muitos historiadores depois chamaram de burguesia. Grupo esse que também estava descontente com a administração de Luís XVI, que era o rei francês à época. E por que a burguesia estava descontente com Luís XVI? Porque Luís XVI não abria espaço de atuação política para a burguesia. A atuação política, a concessão de cargos públicos, ela estava diretamente voltada e destinada para a nobreza francesa. Pessoas de alto nascimento, de muitos recursos de terra, mas poucos recursos financeiros. E pessoas que orbitavam no entorno do rei e dependiam do rei para se satisfazer. Então imagine agora a França. Os ricos, comerciantes, profissionais liberais, muitos deles donos de indústrias, estão querendo cada vez mais espaço político e não estão tendo abertura política durante o reinado de Luís XVI. Os camponeses e trabalhadores pobres estão mais pobres do que nunca e assolados pela fome. O Estado francês está em crise financeira e agora não tem como manter mais a vida luxuosa e nababesca do rei e da sua corte. Temos aí, portanto, uma situação em que vários grupos sociais distintos
estão descontentes com o que está acontecendo na França. Esse é o clima pré-Revolução Francesa. Gente, tenham atenção, isso vale para todos os eventos históricos que vocês vão estudar, seja comigo ou com outro professor. Nenhum grande processo, gravem isso, nenhum grande processo de transformação social acontece sem a manifestação de diferentes grupos sociais. Ou melhor, sem a insatisfação de diferentes grupos sociais. Qualquer grande mudança política, ela depende da conjugação da aliança de grupos sociais distintos, unidos para derrubar um regime que lhes é contrário. Foi isso que aconteceu na Revolução Francesa. A Revolução Francesa começa, portanto, em 1789, com uma marcha da população até Paris, depois da convocação dos Estados Gerais. A Assembleia Geral, né? Era uma assembleia que fazia parte da política francesa, na qual o rei convocava os 3 estados, primeiro, segundo e terceiro estado. Primeiro estado, o rei e a corte, segundo estado, o clero, e o terceiro estado, todos que não eram do rei, não eram a família real, e não eram a corte, e não eram o clero. Então, houve essa convocação dessa reunião para se discutir o aumento de impostos na França. Leia-se, na França, só o terceiro estado pagava impostos, ou seja, o rei, a corte e o clero não pagavam impostos. Então, quando há uma discussão sobre aumentar impostos, há uma discussão sobre aumentar ainda mais a cobrança sobre quem paga, para manter a vida luxuosa de quem não paga. Qualquer semelhança, pessoal, com a realidade do nosso país no capitalismo não é mera coincidência. Essa lógica, esse sistema ainda se mantém hoje, 2020, mais de quase 140 anos, quase 240 anos depois do processo revolucionário francês. Então, a Revolução ela começa após a reunião dos Estados Gerais, após a decisão de Luís XVI de aumentar a cobrança de impostos. E ela é uma marcha das pessoas quase não sai. Uma marcha das pessoas para Paris, a fim de exigir de Luís XVI que ele tomasse uma medida efetiva para melhorar as condições de vida da população. O que aconteceu foi, à medida que as pessoas foram chegando, se aglomerando, o nível de radicalismo do processo foi aumentando. E logo as pessoas estavam na rua, fazendo barricadas, atacando prédios públicos, pressionando o governo francês. E aí, em 1789 mesmo, para se livrar dessa pressão popular, Luís XVI vai fundar uma monarquia parlamentar. A França, que antes era monarquia absolutista, ou monarquia absoluta, onde só Luís XVI mandava, vai ser agora uma monarquia com parlamento. E esse parlamento vai ser dividido basicamente entre 2 grupos. De um lado, os girondinos, um grupo parlamentar formado por pessoas da burguesia industrial, ricos, e da nobreza. E do outro lado, os jacobinos, que era um grupo formado pelas pessoas mais pobres e jornalistas, médicos e a população que vivia na cidade, que era mais radical. Então, esse parlamento já é uma tentativa de Luís XVI de garantir que não vai perder a coroa e garantir também a sua manutenção no controle da França. Ele diz, olha, é melhor eu ceder um pouco do que eu perder tudo. Essa é a primeira fase da Revolução Francesa. Então, em 1789, os revolucionários já conseguem mudar o regime político da França. Só que, em 1792, portanto, 3 anos depois dessa primeira fase, vai se descobrir que Luís XVI, pelas costas do parlamento, tramava uma contra-revolução, tramava fazer com que a França voltasse a ser uma monarquia absolutista. Então, ele tinha um acordo com as monarquias da Rússia, da Áustria e da Prússia para que esses exércitos invadissem a França e matassem as forças revolucionárias. Só que essa medida de Luís XVI foi descoberta. Luís XVI foi preso, decapitado, junto com toda a sua família real. E aí começou a segunda fase da Revolução Francesa, que foi a fase chamada de terror jacobino, que foi de 1792 até 1796. Fase essa em que a facção jacobina do parlamento, portanto a parte mais radical dos parlamentares franceses, tomou o controle do poder na França.
Essa foi uma das fases mais violentas, né? Chamada de fase do terror, porque qualquer um que não concordava com as deliberações jacobinas era considerado um traidor e, portanto, perdia a sua cabeça, era morto na guilhotina. Posteriormente à fase do jacobinismo, houve, a partir de 1796, a fase do diretório. O diretório era uma junta de aproximadamente 10 representantes políticos que iria controlar e decidir os rumos da França. Em 1798, você vai ter a quarta fase, que era o consulado, onde 3 desses líderes do diretório vão permanecer como governantes da França. Em 1799, um desses cônsules do consulado vai ser substituído por um general de carreira chamado Napoleão Bonaparte. Um general que havia conseguido obter sucesso e fama junto à burguesia e junto à nobreza. E esse sucesso porque ele havia trabalhado nas guerras de conquista, nas guerras imperiais francesas, né? Guerras para controlar o Egito, uma região ali extensa do Oriente Médio. E daquela região, vindo daquela região, havia notícias de vitórias incontestáveis de Napoleão, o que fez com que sua fama passasse a circular tanto entre as camadas mais ricas quanto entre as camadas mais pobres. Então se pode dizer que Napoleão ascende ao trono na França no ano de 1799. Em 1802, Napoleão vai dissolver o consulado e vai se coroar como imperador. Tá chovendo aqui em feira. E por isso que eu tô olhando toda hora para lá, viu? Porque minha roupa tá na corda e por causa de vocês, minha roupa vai molhar toda. Mas eu sou uma pessoa que tem compromisso, que tem amor pelos alunos e vou deixar minha roupa molhar para não parar a aula para vocês. Mesmo com o meu coração aqui triste. O que eu quero fazer? Eu quero sair correndo e ir lá salvar minhas roupas, mas eu não posso. Vou continuar dando minha aula aqui e depois que eu terminar a aula eu vou lá tirar minhas roupas da corda. Então, piadas à parte, Napoleão vai ser essa figura que vai ter um bom trânsito, tanto entre os ricos e tanto entre os mais pobres. E a partir de 1802 vai se tornar imperador da França. Napoleão vai ser um dos responsáveis pela popularização dos estados burgueses, ou de um governo burguês. E o que é que os autores, e o que Jairo quer dizer com governo burguês? Um governo burguês é um governo que tem a sua economia direcionada para o capitalismo. Essa é uma questão. A segunda questão. Um governo burguês é um governo que torna o Estado laico, diminui a influência da Igreja Católica no poder político. Um Estado laico é um Estado no qual a educação passa a ser pública e é um Estado que não assume uma religião para si. Muitos dos impérios europeus, no século XVIII e XIX, eram impérios que consideravam-se católicos. No caso da França, a França diz, o Estado francês não tem religião. Gente, cuidado. O Estado não tem religião não significa que o Estado é ateu. Tá? Napoleão muitas vezes comungou com a Igreja Católica e participou de diversos ritos. Não se pode dizer, também como não se pode negar, que Napoleão tenha sido católico. Né? Isso aí seria muito complicado dizer, porque a gente não tem informação sobre. Mas Napoleão nunca foi uma pessoa anti-Igreja Católica. O que Napoleão determinou para a França é que agora o Estado francês não iria ter uma religião específica, e que as pessoas que quisessem expressar a sua religiosidade poderiam expressar da maneira que assim desejassem. Então, Napoleão vai ser um dos primeiros a criar o Estado laico, a instrução pública, escolas públicas, tá? Vai tomar para o Estado as responsabilidades de catalogar nascimentos e óbitos. Então, uma série de elementos que pertenciam à Igreja Católica vão passar a pertencer ao Estado. E Napoleão vai empreender um grande combate contra a principal rival da França na época, que era a Inglaterra. O ponto alto desse conflito entre Inglaterra e França vai ser o bloqueio continental, que é quando as tropas de Napoleão e da França vão marchar sobre diversos impérios europeus, impedindo que esses impérios negociassem com a Inglaterra. Inclusive, esse bloqueio continental vai ser um dos elementos que vai culminar nas independências aqui na América Latina, incluindo a do Brasil, a independência do Brasil, de Cuba, do Haiti, da Bolívia, da Argentina, de vários países latino-americanos. Né? Eles vão ser influenciados diretamente pelo bloqueio continental. Então, o bloqueio continental
é mais uma das ações de Napoleão no intuito de destruir economicamente e politicamente a Inglaterra. No fim da era napoleônica, você vai ter um movimento de união de impérios, como o Império Inglês, o Império Habsburgo, né, que era o Império da Áustria-Hungria, o Império Russo, e esses impérios, alguns reinos italianos, e esses impérios vão se juntar no que foi conhecido como Santa Aliança, a fim de destruir a influência napoleônica. E aí Napoleão vai marchar sobre a Rússia em 1814 e vai perder a guerra na Rússia e vai ter o seu poder assim enfraquecido. Nesse meio termo, essa aliança vai invadir a França e Napoleão vai ser destituído do poder em 1815. Então, o livro de vocês apresenta esse processo histórico, de 1789 até 1815, e chama esse processo de Revolução Francesa e de Era Napoleônica. Agora nós vamos falar sobre o que a gente falou no começo, representação. Por que é tão importante e muitas pessoas dão tanta atenção à Revolução Francesa? Porque a Revolução Francesa vai ser o pontapé, o ponto de partida da organização política e social que a gente reproduz ainda hoje em 2020. Lembre-se que eu disse para vocês que a Revolução Francesa vai fazer emergir a figura de Napoleão. E Napoleão vai fundar o Estado burguês. Se você pegar os elementos do Estado burguês, Estado laico, educação pública, Constituição, defesa do capitalismo e imperialismo, esses elementos vão estar presentes na cena política de vários países europeus. De vários países europeus durante todo o século XIX. Esses elementos vão estar presentes, por exemplo, na República Brasileira, que vai ser fundada no final do século XIX. Então, parte da nossa política, ela é oriunda do resultado obtido na Revolução Francesa e na Era Napoleônica. Se hoje nós estudamos em escolas, e em escolas públicas, e não escolas religiosas, isso também é herança da Revolução Francesa e da Era Napoleônica. E se hoje muitas pessoas idealizam a Revolução Francesa como algo positivo, como a vitória do bem sobre o mal, isso é fruto do discurso vencedor. E o discurso vencedor é do quê? É de quem? É dos grupos que conseguiram emergir com sucesso da Revolução Francesa. Então, um grupo político um grupo internacional, não é? Um grupo que surge na Revolução Francesa, mas que depois vai se tornar hegemônico em outros países europeus. Esse grupo contou essa história sobre a Revolução Francesa, que é uma história que muitos de nós valorizamos, tá? Eu não sei quantos de vocês já ouviram tocar e conhecem a Marsellesa. A Marsellesa é o hino da França. Inclusive, eu vou colocar aí, abaixo dessa postagem, ou acima, ainda não sei, mas vai estar aí na postagem do blog, o link com o hino da França, a Marsellesa, junto com a letra, para que vocês possam ouvir e ler a letra e ver o teor do hino francês. O hino francês, ele foi produzido bem no contexto da Revolução Francesa, né? De uma época de conflitos entre os revolucionários e o governo monárquico de Luís XVI. E esse hino fala muito de dar o sangue, de dar a vida, de lutar até morrer pelo ideal da liberdade. Eu posso perguntar a você, o que é liberdade? O que é igualdade? O que é fraternidade? Você saberia responder o que são essas coisas? Talvez sim, talvez não. Por que um governante, por que um presidente diz que luta pelo bem-estar da população? Em que momento, onde é que surgem essas ideias de bem-estar, de liberdade e igualdade? Tudo isso são ideais oriundos de um dos grupos do processo revolucionário francês. Então, pessoal, isso aqui é importante. A representação, a ideia que nós fazemos sobre a Revolução Francesa é a ideia produzida por um determinado grupo. Isso vale para a Revolução Francesa, mas isso também vale para a Era Napoleônica. Napoleão, ele era um mestre do marketing político. Além da Marsellesa, vai estar aqui também no blog
algumas pinturas de Napoleão Bonaparte, em que Napoleão é sempre representado como uma figura altiva e vitoriosa, como um grande conquistador e libertador. Por que Napoleão faz isso? Ora, ele faz isso para que a ideia que os franceses tivessem dele fosse uma ideia positiva. Podemos dizer, então, que é a partir da Revolução Francesa e da Era Napoleônica que vai haver, dentro da classe política, uma grande preocupação com a imagem sobre si. Observem, vamos nos deslocar no tempo, sair da virada do século XVIII e XIX e pensar na atualidade. Todos vocês já viram uma campanha política, não já viram? Já viram VTs de campanhas de governadores e senadores. Todos eles são maravilhosos. Todos eles têm uma vida de superação. Todos eles têm uma família linda. Todos eles abraçam o pobre, beijam o pobre e dizem que querem fazer mais pelo povo. Pouquíssimos deles pouquíssimos deles fazem o que dizem nas campanhas. Mas todos eles pregam isso na campanha. O que é isso? Nada mais é do que a representação, a maneira como eles querem que você e eu os vejamos. A representação é isso. Quando eu dou uma aula, além de falar sobre o tema, eu estou fazendo uma representação sobre aquele tema. Cada pausa que eu dou, cada ênfase que eu dou, sorriso de canto de boca, arregalo de olhos, tudo isso serve para dar destaque ou não a determinadas partes do tema para o qual eu estou falando, estou dando a minha aula. Então, dar aula é um processo de representação. Nós vivemos o tempo todo representando. Vejam, vocês, quando estão afim de alguém, de uma menina ou de um menino, o que vocês fazem? Vocês vão dando sinais, né? Mexem o cabelo, curtem as fotos. O que é isso? Nada mais é do que uma representação. O que o professor Jairo está querendo mostrar? Que dentro da história também há espaço para representação. Então, Jairo, quer dizer que a Revolução Francesa não foi como a gente aprende nos livros? Eu não disse isso. O que eu digo é, o que a gente aprendeu nos livros é uma versão da Revolução Francesa. O que a gente aprendeu nos livros é a ideia dos vencedores da Revolução Francesa sobre o processo revolucionário. E isso não acontece só na Revolução Francesa. Isso não acontece só na Era Napoleônica. Isso acontece em várias situações, em vários lugares. O mundo ele é carregado de símbolos. Os símbolos, eles têm uma função pedagógica. E o que Jairo quer dizer com uma função pedagógica? Eles têm uma função de ensino. Eles cumprem uma missão, um papel. Tá? Eu falei há alguns momentos atrás que um dos valores da Revolução Francesa era liberdade, fraternidade e igualdade. Quantas cores há na bandeira francesa? Vou colocar aí também no texto do blog uma imagem da Revolução Francesa, ou melhor, da bandeira da França. A bandeira da França ela é tricolor, como a bandeira do Bahia, né? Ela tem 3 cores. Cada uma dessas cores representa um dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. E se você tiver curiosidade de olhar aí no Google, aproveitar que você já está na internet, olhando o blog e assistindo essa aula, você abrir uma aba aí no seu navegador e procurar no Google Imagens, bandeiras de países europeus, você vai ver que a maior parte dos países europeus tem bandeiras de 3 cores. A Alemanha, a Itália, a Holanda, o que mais, Jairo? A Rússia, e outros tantos países, né? Agora eu não estou me lembrando mais, mas você pode consultar esses: Alemanha, Itália, Rússia, Holanda, Bélgica, todos eles países europeus, e todos eles de bandeira tricolor. Por quê? Porque aquelas cores, apesar das cores diferentes, a ideia de que revolucionar... E todas essas bandeiras, elas são produzidas durante o século XIX. Ou seja, na produção das bandeiras, você tem uma influência direta do ideal da Revolução Francesa. Gente, quando as pessoas estavam fazendo a Revolução Francesa, elas tinham um objetivo em mente: sobreviver e mudar o seu lugar na sociedade, subir o degrau ocupado na sociedade. Quando muitos camponeses marcharam
do interior da França para Paris, eles não marcham por liberdade, igualdade e fraternidade. Eles marcham por pão, por comida e por apoio do governo. Com o passar do tempo, muitos grupos políticos vão idealizar o processo revolucionário francês e vão criar outras revoluções partindo de idealizações, de ideias sobre. E agora, ao invés de você lutar por pão e por comida, você luta por liberdade, você luta por igualdade. Mas você sabe o que é liberdade? Se eu lhe perguntasse, defina a liberdade, o que você diria que é liberdade? Tem uma música aqui andando na câmera. O que é, então, liberdade? Liberdade é uma coisa intangível, a gente não tem como pegar, não tem como saber. E aí, o que seria liberdade? Então, o que eu estou querendo dizer com idealização é que cada grupo político, a Revolução Francesa e a Era Napoleônica são apenas exemplos. Cada grupo político ele vai produzir idealizações sobre si mesmo. Vai produzir essas idealizações através de símbolos, através de música, através de imagens, através de monumentos. E muitas dessas idealizações vão permanecer, como permanece a ideia de que a Revolução Francesa fundou um mundo novo, fundou uma era de países mais justos. Isso é verdade? Até que ponto isso é verdade? Isso é uma questão para se pensar. Então, eu espero que vocês tenham compreendido bem ou sido corretamente introduzidos nos temas de Revolução Francesa e Era Napoleônica. Que você tenha também conseguido identificar esses símbolos de idealização presentes no processo revolucionário. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, anote nos comentários aí abaixo, que a gente vai tentar responder na medida do possível. E vocês vão ter uma atividade que também vai estar linkada aí abaixo, uma atividade que vocês vão responder a partir da leitura e interpretação do hino da França, a Marselhesa, ok? Eu espero que tenha sido interessante e útil essa aula e desejo que acabe logo essa pandemia para que a gente possa se ver na escola, bater um papo, conversar e que todos vocês estejam bem, tá? Um abraço do professor Jairo e se cuidem, né? Sempre que for possível, fiquem em casa, lavem as mãos e protejam a vocês mesmos e as pessoas a quem vocês amam. Um abraço e a gente se vê.